E a pérola do dia que eu tenho hoje para compartilhar com você está em Atos, capítulo 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Estava dirigindo em rumo à ginástica, o Espírito Santo começa a falar ao meu coração e eu começo a meditar sobre essa passagem. Mas antes de eu falar o que ele revelou ao meu coração, eu queria entrar no contexto, né? Qual é o contexto dessa história? O contexto é que tinha um paralítico, né? Uma pessoa disabled, que tinha problema e estava ali sem poder andar no templo. Todo dia ele era levado ao templo para pedir esmola. Ele estava acostumado a receber esmola. Quando então Pedro e João chegam lá e ele pedinte, né? Esperando que Pedro e João entregassem aquilo que ele está acostumado, uma esmolinha, uma esmola, por favor. E aí Pedro vira para ele e diz assim: olha aqui para nós. Eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho aquilo que você está acostumado, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Cristo Jesus, anda. E Pedro segurou ele pela mão, levantou e ele começou a andar e ele entrou no templo saltando. Falando na linguagem de hoje, a gente só dá aquilo que a gente tem. Às vezes a gente cria expectativas em relação a outra pessoa, que a pessoa nos dê algo, né? Que nos agrade ou que faça algo que a gente espera. Gente, a pessoa só vai dar aquilo que ela tem. Eu só vou dar para você aquilo que eu tenho. Então foi o que aconteceu com Pedro. Aquele paralítico, ele estava acostumado a receber esmola. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas eles tinham poder do Espírito Santo. Ele falou: esse poder que eu tenho, eu vou dar para você em Cristo Jesus. E deu a transformação na vida daquele paralítico. Então, gente, 2 pontos que eu queria falar com vocês. Um é que Deus espera que a gente dê o que a gente tem de melhor para abençoar a vida das pessoas, dos que estão à nossa volta, para fazer diferença, aonde a gente sentar, com quem a gente falar, por onde a gente andar. Que a gente possa ser aqueles agentes de Deus, assim como Pedro e João chegaram ali naquele templo e transformaram a vida daquele paralítico, né? Que a gente possa ser esses agentes transformadores de ambientes. Aonde a gente chegar que tem um ambiente de tristeza, a gente consiga trazer a alegria de Cristo. Que aonde a gente chegar que tiver más conversações, a gente possa trazer conversas de bênçãos, edificação, exortação. O outro ponto que eu queria falar com vocês é que às vezes a gente se sente tão incapaz, né? A gente vê uma pessoa tão capacitada, tão cheia de dons, fazendo a obra, evangelizando, fazendo e acontecendo. E às vezes a gente fala: eu não tenho quase nada. Eu me sentia assim. No início da minha caminhada com Cristo, eu olhava para minhas irmãs em Cristo e dizia: cara, eu não tenho nada. Quais são os meus dons? Ô Jesus, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada. Mas sabe o que? Eu tive a influência de várias mulheres de Deus, mas teve uma que impactou especialmente o meu coração, que o nome dela é Sandy, ela sabe disso. Eu falo para ela muitas vezes que eu comecei a caminhar com ela, cuidando de uma célula, né, de um grupo de edificação. E ela era inspiração, porque onde ela chegava, ela conseguia conquistar a pessoa de uma forma, daqui a pouco a pessoa estava levantando a mão, entregando a vida para Jesus. E eu disse: Jesus, eu quero isso. E eu descobri que tem um versículo na Bíblia que diz: se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Então foi assim que eu entrei na presença do Senhor. Senhor, eu quero esses dons, eu quero o dom de ousadia, eu quero o dom de conquista, dom de serviço. E eu comecei a buscar, e para a glória de Deus, não para minha. Hoje eu vejo que eu tenho vários dons que eu uso para a glória dele, não é para mim, é para a glória dele. Mas, gente, a gente não pode se limitar a dizer: eu não tenho. Gente, se não tem, busca. Ele dá. Ele dá. Eu digo por experiência própria. Eu era uma pessoa super tímida, super envergonhada. Eu chegava nos ambientes, eu não falava com ninguém, ficava ali, entrava muda e saía calada. Desculpa. E aí eu pedi ao Senhor: Deus, eu quero esse dom de ousadia. Eu quero falar do teu amor. E aí veio. Eu busquei, claro, me encher da palavra, em oração. Muitas vezes, as primeiras vezes eu ia tremendo, mas eu ia. E aqui estou eu, sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido, gente. Falando de Jesus aqui nas redes sociais, né? Ensinando junto com a minha amiga Camila nas células, cuidando do grupo de TikTok. E aquilo que Deus vai colocando, eu vou pedindo
capacitação a Ele. Vou pedindo a Ele, Jesus, me ajuda, porque eu quero estar cheia de Ti para poder dar. É preciso ter para poder dar. E como é que a gente tem? Buscando nele. Ele é a fonte. Então, gente, para finalizar, né? Meu pedido por mim e por você é que a gente possa não ficar esperando algo das pessoas. As pessoas só vão dar aquilo que elas têm. Não se frustre. Viva a sua vida. Tente fazer diferença, assim como Pedro e João fizeram na vida daquele paralítico. Eles deram o que eles tinham. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, se encher mais de Deus. Que eu e você, a gente possa se encher mais da presença, buscar mais de Deus, e os dons do Espírito Santo estarão em nós, e a gente também vai conseguir fazer diferença aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe vocês e dê um dia de vitória.